Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, mais um vídeo aqui da série de acumuladores, né, de baterias com o Eduardo Aquino. Mais uma vez, obrigado aí, Eduardo, pelo espaço aqui pra gente, que esse cara é especialista, ele é uma lenda no que diz respeito a baterias automotivas. E olha que, tanto estacionário, automotivo, baterias chumboácidas de modo geral, e olha que eu conheço bastante gente, já visitei fábricas e cara, o aparato técnico que ele tem aqui é fantástico para realizar todos os testes que vocês imaginam. Vocês gostam dos testes que eu faço a respeito de som? Pois bem, ele é o cara que faz esses testes no cenário fotovoltaico, baterias especificamente, e eu consegui trazer esse conteúdo aqui para vocês nessa série de vídeos. A gente está fazendo uma parceria aí entre os dois canais, inclusive na descrição desse vídeo aqui tem os vídeos anteriores a esse, alguns no meu canal, outros no canal do Eduardo. Então, cara, vamos falar hoje aqui a respeito dos 5 segredos que fazem sua bateria viver mais. Quem não quer isso, né? Comprar uma bateria e ter ali o pulo do gato para sua bateria viver mais. E tem jeito isso, Eduardo? Tem jeito. Tem jeito e é bem tranquilo, e a gente vai revelar para você aqui agora. E se você seguir tudo que a gente falou desde o primeiro vídeo até esse e os próximos, com certeza a sua bateria vai durar mais. Mas se você tem que assistir todos os vídeos, se você falhar um dos requisitos é assistir todos os vídeos. Do contrário, sua bateria não vai durar. Brincadeiras à parte. Se deixar dislike também, a placa da sua bateria cola imediatamente. Exatamente, vai dar curto. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Dá início aqui então. Então, a primeira coisa aqui que eu sempre digo, tá? Cargas e descargas lentas. Eu sempre digo, galera, que a bateria, ela tem que ser tratada com carinho, mas não é para você chegar e... Não. A questão é, se você tem uma bateria de 60 amperes, por exemplo, seja ela estacionária, seja ela automotiva, o ideal é que você nunca utilize constantemente toda a capacidade nominal dela. Tem um termo aqui que é muito utilizado no cenário de baterias estacionárias, mas ele se aplica também a baterias automotivas, que é o C20. Explica pra gente o que é o C20, como que a gente determina isso, né? E para a gente poder utilizar dessa forma e sugerir que o pessoal utilize a bateria dentro desses parâmetros. Isso, a gente vai se ater apenas ao C20, você vai encontrar isso também nos manuais de baterias estacionárias, mas vamos se ater ao C20, porque é o que você encontra também nas baterias automotivas. O que seria o C20? C de curva, né? Curva de descarga. O 20 é em 20 horas. Então você vai pegar uma bateria de 100 ampere-hora, você vai dividir 100 por 20, o resultado que der vai ser exatamente a quantidade de corrente que você vai poder requisitar da sua bateria para que, em teoria, ela dure por 20 horas. E em teoria porque depende de uma série de fatores. Depende da vida útil da sua bateria, depende do torque dos parafusos, do condutor que você está utilizando, de como está o real estado de carga, mas na teoria, em média, 20 horas. E se você requisitar essa quantidade de corrente, o cálculo é simples, a capacidade do banco total dividido por 20. O valor que der é o quanto você pode requisitar da bateria, seja em 12, 24, 48 volts ou até mesmo em um sistema high volt, tá? Só contemplando aqui, complementando, isso seria também na questão, pode ser também o C20 a média de requisição? Pode, por exemplo, assim, ter picos um pouquinho maiores ou não pode passar? Olha, o ideal é que fosse constante, tá? Mas pode ter alguns picos em alguns momentos sem nenhum tipo de problema, tá? Até porque, por exemplo, no som automotivo em regime musical, tem hora que você tem uns grave nervoso que dá uns picos muito alto, mas tem hora que a música tá mais clean, mais light, que você vai exigir menos do que o C20. Então pode sim pegar por uma média tranquilamente, tá? Se a gente for pegar para falar mesmo, isso, galera, é o termo técnico e também a questão real de como você faz a sua bateria durar mais. Porque o pessoal compra bateria de som automotivo, geralmente usa uma vez ou outra e tal, e mesmo assim a bateria não dura mais que 1 ano e meio. Mas por quê? Porque coloca a bateria à conta da necessidade do amplificador. E quanto eu teria que colocar então para suprir legal? Cara, você teria que colocar pelo menos 10 vezes a mínima necessária para tocar o teu amplificador.
Por exemplo, eu sempre digo que no regime musical, o teu amplificador, por exemplo, de 3.000 watts, é só você pegar o 3.000 e dividir por 20, que aí você vai ter uma bateria de 150 amperes. É o mínimo necessário para o seu amplificador tocar, ok. Então se você às vezes vai utilizar em paralelo com uma fonte, predominantemente ali, não vai ter grandes problemas com relação a isso. Mas na questão, eu quero ter autonomia, aí que a porca torce o rabo, né? Falando o termo mineiro aqui. Torce bem, hein? Torce bem. Aí, meu irmão, você vai precisar de muita bateria. Porque aí, para você manter essa descarga constante e requisitando em curva C20, né? Que seria onde a sua bateria vai durar mais, você precisaria de 10 vezes a quantidade para mínimas, a mais do que a mínima necessária. Então eu preciso lá de 150 amperes, eu teria que ter 1.500 amperes de bateria para eu poder descarregar ela bem devagarzinho, suprindo a necessidade daquele amplificador em questão. Ou até mais. Só que eu estou falando 10 aqui porque o pessoal já vai querer, né, falar, nossa, tá doido, o Bruno tá doido. Tanto no som quanto no fotovoltaico também. O pessoal fica maluco quando você fala que precisa ter muita bateria, não dura muito tempo, custa caro. Então... Custa caro, só que aí vai também da questão, eu não posso comprar 10 vezes o mínimo necessário, mas 5 você pode comprar, então compre 5. Vai durar igual duraria com 10 vezes a capacidade mínima? Não, mas vai durar muito mais do que duraria com a capacidade mínima. E eu não digo durar mais apenas em autonomia, e sim em longevidade. Agora, quanto mais você puder colocar, né, aí sim, mais autonomia e longevidade vai ter de forma quase que exponencial. Então a primeira dica é essa: carga e descargas lentas. Aí uma curva C10, por exemplo, que seria ali para a bateria descarregar em torno de 10 horas, já seria muito mais proveitoso do que uma curva de C2, que seria o necessário para o teu som descarregar a bateria em 2 horas. Então, quanto mais baterias você tiver, além de você ter mais autonomia, você tem mais vida útil. Então, tem esses dois parâmetros aí que devem ser levados em consideração. Agora vai do bolso de cada um. Eu sei que a grande maioria, a gente não vive num país, né, que é super rico, a gente vive num país aí que tem suas limitações, então não é todo mundo que vai poder utilizar nesse cenário. Mas, tecnicamente falando, trazendo o conteúdo real aqui para vocês, o modo correto e funcional de se aumentar significativamente a vida útil da bateria, no primeiro ponto, é esse. O segundo aqui que a gente vai falar, vou deixar o Eduardo falar a respeito do segundo ponto, para você manter a sua bateria num estado correto de utilização e também prolongar a vida útil dela. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é a temperatura ideal, né? E quando a gente fala de temperatura ideal, não é só a temperatura interna do banco de baterias, mas também a temperatura externa no geral no ambiente. O que em alguns cenários eu consigo controlar. Já em alguns outros cenários não dá. Tem caras aí no som automotivo que tá naquele solzão, com aquele paredão rachando e não tem muito o que fazer. Mas que esteja acomodado as baterias, mas você não tem um ar-condicionado para condicionar 25 graus, né? Então, mas eu já vi casos, né? Inclusive já recomendei para alunos meus de consultoria. Cara, o cara deixa o carro ligado com o alternador funcionando. Eu falo, cara, o alternador já está funcionando, já está consumindo combustível. Mete o arzão condicionado se as baterias estiverem dentro da cabine e deixa o ar-condicionado no mínimo, cara. O ar-condicionado no mínimo possível, na temperatura mínima possível, né? Vai promover um ambiente melhor ali para as baterias. Outra coisa também, questão de paredão, sistema Hy-Vee, cara, a gente tem muito que falar disso, sistema Hy-Vee. Cara, Hy-Vee vai render muita coisa. Mas em sistema Hy-Vee principalmente, cara, não deixa as baterias em tempo aberto. O pessoal faz aqueles paredõezinhos e tal, acomode as baterias longe dos amplificadores, porque os amplificadores irradiam calor. Então, mesmo que esteja num ambiente, tá fechado ali, confinado por madeira. A madeira é um natural isolante térmico. Então, se você já deixou as baterias confinadinhas, bonitinho no ambiente ali, lógico que tem que ter a questão de uma ventilação apenas para refluxo dos gases ali, que são liberados no processo de carga e descarga, principalmente quando se utiliza baterias automotivas, né? Mas
respeitando isso, você deixando a bateria dentro de uma acomodação sempre que possível é melhor do que deixar elas no sol. Já vi muita gente colocar a bateria na caçamba da caminhonete, aí tá aquele solzão de rachar 3 horas da tarde e o campeonato rolando e as baterias lá, você chega assim na bateria, a bateria tá mais quente que o teto do carro. Meu, aquilo ali é um veneno para a bateria. Conta pra gente aí a questão da especificação que a maioria dos fabricantes de bateria estacionária, né, falam com relação a cada 10 graus acima de 25 graus, que seria um parâmetro basal, né? O que acontece a cada vez que a gente aquece a bateria a mais 10 graus? A primeira coisa é que a vida útil vai reduzir pela metade. A autonomia também reduz significativamente. O que me leva a te dar uma dica extra aqui. Na hora de instalar o seu banco de baterias, não deixe uma colada na outra. Deixa um espacinho. Deixa um espaço de pelo menos 5 centímetros, porque daí vai circular ar natural por elas e vai manter mais refrigerada e uma não vai transferir calor para a outra. Uma dica extra, tá? Para ajudar aí no geral na vida útil da sua bateria. Mas para cada 10 graus acima de 25 graus, metade da vida útil vai para o saco e a autonomia também, às vezes, chega até ser metade, né? Então acontece você montar aquele banco de baterias, tudo calculado bonitinho, e na hora do vamos ver, não teve a autonomia esperada. Pode ter certeza que você está requisitando demais a bateria, está esquentando demais, e aí já viu. Não, beleza. Então agora vamos para o terceiro segredo aqui que faz a sua bateria durar mais, que é, já citamos em outros vídeos, mas agora a gente vai citar esse como um segredo fundamental para a sua bateria durar mais, que é não descarregar profundamente. Tem um outro vídeo que eu vou deixar um card aqui explicando o que acontece quando a gente faz esse tipo de procedimento de descarga profunda, se deve ou não fazer isso, mas cara, isso é também um veneno para a sua bateria. Ocorre que isso aqui é uma placa de uma bateria, tá? Que o Eduardo utiliza aqui para fazer os estudos dele, toda vez que ele vai dar algumas aulas, e eu tô roubando aqui dele, né? Isso aí pode ficar à vontade pra gente demonstrar pra galera. Mas olha só o que acontece. Quando a bateria descarrega, o princípio ativo, o eletrólito ali da bateria, ele é 70% água, 30% ácido sulfúrico. Quando ele descarrega, né, ocorre um processo em que aqueles elementos são... como que eu vou dizer aqui para vocês? Explica melhor assim, com relação... O que acontece com o elemento do eletrólito? Ele é transferido para a placa? Na verdade ele vai virar um né? sulfato, né? Ele vai virar um sulfato e esse sulfato vai se prender parte na placa e parte no fundo. Mas não vamos entrar em muitos detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, até porque no vídeo anterior tem bem detalhado para você acompanhar. Mas teoricamente é isso, ele vira um sulfato, se prende nas placas. Quanto mais profundo é o processo de descarga, mais né, sulfato você vai ter. Mais sulfato e mais difícil fica você reverter aquela condição para a condição 70% ácido, 30% ácido sulfúrico, 70% água. Então, ficando mais difícil de você reverter essa situação, você tem ali um cenário em que a cada ciclo de descarga profunda a sua bateria morreu um pouquinho, né? Então não compensa você fazer ciclos de descarga profunda também por esse motivo. O quarto motivo aqui, né, o Eduardo vai falar pra gente. O que é, Eduardo? É respeitar o limite de corrente, o que leva a falar do primeiro motivo. E esse limite de corrente, como a gente falou no primeiro motivo, não é só na descarga. Na descarga é importante, mas na carga também. O processo, ou seja, todos esses itens que nós estamos passando para você aqui agora, quando você junta tudo, bate no liquidificador, vai dar aquele bolo bonito. Ou seja, sua bateria com a vida útil legal, você agradece, ela agradece o seu bolso também. Então junta tudo, tá? Beleza? Combinado assim. Mas esse passo aqui de respeitar o limite de corrente é na hora de carregar a bateria. Os 10% recomendado pelo fabricante, estourando 20% de corrente. Porque quanto mais corrente, o Bruno já falou em nenhum dos vídeos, eu não lembro qual, mas vai lá, assiste tudo novamente para você ver, que é até legal você acompanhar para ficar especialista no assunto também. Mas ele comentou que quanto maior for a resistência, maior vai ser o processo de aquecimento. Mais oposição tem a passagem de corrente, mas a corrente vai querer passar do mesmo jeito. Ou seja, quanto mais corrente você coloca também na bateria, tem a oposição normal de corrente dela, automaticamente vai aquecer mais. Então respeitar o limite de corrente para que realmente você consiga uma vida útil legal e também autonomia. A gente fez uns testes aqui e a gente viu que quanto mais corrente coloca para carregar, menos autonomia a gente tem. Pois é. E por último aqui, eu vou falar essa aqui
com relação à manutenção geral, né, que é a gente deixar a bateria sempre limpa, verificar o nível do eletrólito, é muito importante. Muita gente fala, não, a bateria está lá, não vai desbalancear o nível do eletrólito, principalmente depois da gente fazer uma carga de equalização, onde há um aquecimento maior do elemento ali do eletrólito. Então, cara, verificar, né, a questão do nível, tirar todas as impurezas, verificar o torque dos parafusos, verificar se não está com oxidação, com aquele zinabre, com aquele... Tudo isso, todo esse conjunto vai fazer com que você evite a autodescarga da bateria, que ela já acontece de maneira natural, mas bem pequenininha. Mas agora, se tiver aqui úmido, cheio de poeira, é claro que aquilo ali vai se tornar uma ponte condutiva e a autodescarga da sua bateria vai ser muito maior. Se tiver aqui molhado entre um vaso e outro, você pode desbalancear mesmo sem promover a descarga profunda, porque aquilo ali está conduzindo a energia. Então sempre deixar tudo limpinho, tudo certinho, e isso aí é a última dica para que a gente prolongue a vida útil das suas baterias. A gente vai ficando por aqui. O próximo vídeo vai estar no canal do Eduardo Aquino, que vai ser Aprenda a Identificar uma Falsa Carga em Sua Bateria. Então amanhã já vai estar no canal dele, então já se inscreve no canal dele se ainda não está inscrito, corre lá, e a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!